Aqui no Brasil, em especial, nós somos carentes, talvez, de experiências de aprendizagem que sejam mais engajadoras. Nós não temos uma cultura de ensino que tenha o estudante ou participante de um treinamento no centro do processo de aprendizagem. Eu converso agora com a Flora Alves, especialista em aprendizagem corporativa, que lança um livro agora com uma metodologia que ela criou, uma ferramenta para ajudar muita gente que ensina, que treina e também quem aprende, que é o design de aprendizagem com uso de Canvas. Flora, parabéns. Queria que você falasse um pouquinho do livro. Bem, esse livro nasceu para ajudar as pessoas que desenvolvem soluções de aprendizagem mais conhecidas como treinamento, para que essas pessoas possam desenvolver treinamentos que efetivamente funcionam, transformando sessões informativas em treinamentos, fazendo com que as experiências de aprendizagem sejam fixadas na memória daquele que aprende, ao contrário da maioria dos treinamentos de hoje. Gostaria que você falasse um pouco da trajetória até chegar a esta metodologia. Como é que foi? É muito interessante, na verdade, porque a minha carreira passou pela área de recursos humanos, eu fui gerente de recursos humanos, trabalhei em grandes organizações e depois de alguns anos eu percebi que na realidade eu não cabia dentro de uma organização, eu precisava ter a minha própria empresa. E foi com o objetivo de criar uma empresa que focasse no ser humano que precisa aprender e desempenhar nas organizações que nasceu a minha consultoria. Nos últimos 8 anos eu tenho me dedicado à pesquisa e desenvolvimento, procurando metodologias que possam fazer com que a aprendizagem seja eficaz. E essa metodologia, na verdade, ela é a somatória de uma série de aprendizados que eu obtive nesses últimos anos, tendo como objetivo facilitar o trabalho do profissional que desenha soluções de aprendizagem. Somos muito carentes em educação, em treinamento aqui no Brasil? Eu diria que somos muito carentes em treinamento e educação de uma forma geral, mas aqui no Brasil, em especial, nós somos carentes talvez de experiências de aprendizagem que sejam mais engajadoras. Nós não temos uma cultura de ensino que tenha o estudante ou participante de um treinamento no centro do processo de aprendizagem. E com essa metodologia, o objetivo é colocarmos este ser humano que aprende no centro do processo de aprendizagem. E dessa maneira nós podemos contribuir não só com as organizações, mas também com educadores de forma geral. De que maneira essa metodologia se difere do que já vem sendo praticado? Excelente pergunta, Lu. Você me dá a oportunidade de dizer que o Canvas ele é uma tela em branco. Você pode desenhar modelos de Canvas diferentes para que você alcance objetivos diferentes. O que eu fiz foi criar 3 modelos de Canvas que passam por todo o ciclo de aprendizagem, ou seja, por todo o processo de design de aprendizagem. O primeiro deles é utilizado no processo de diagnóstico. A primeira pergunta que nós precisamos fazer quando temos uma demanda de treinamento é: este treinamento é mesmo necessário? Porque muitas vezes nós temos um problema que não pode ser resolvido por treinamento. Então este primeiro Canvas, ele faz o diagnóstico e explora a demanda apresentada pela empresa ou por uma determinada área. E nós só devemos avançar quando o objetivo de aprendizagem é específico e temos certeza de que uma solução de aprendizagem ou treinamento pode ajudar. No segundo Canvas, nós vamos selecionar os conteúdos que são necessários para que o participante, o aprendiz, desempenhe o trabalho dele. Mais uma vez, nós estamos centrados no ser humano que aprende. E o terceiro e último Canvas, ele é meu preferido, porque é com ele que nós efetivamente começamos a desenhar soluções de aprendizagem, contemplando processos psicológicos de aprendizagem de maneira simples, fazendo com que as intervenções de aprendizagem sejam efetivamente engajadoras. Metodologia Trarrenten. Por quê? Trarrenten significa desenho em latim. E isso tem uma razão. Quando eu proponho uma metodologia nova e utilizo um vocabulário já conhecido, é comum que o nosso cérebro tente resolver este novo problema que se apresenta com os conhecimentos já existentes. Então a ideia realmente é oferecer um nome novo para que nós consigamos fazer com que as pessoas estejam abertas para o aprendizado de uma metodologia que é totalmente nova. A ideia é não comparar a metodologia com os aprendizados que você já tem. Não que eles não sejam importantes,
diferentes. Mas o que eu estou fazendo, na verdade, é trabalhar com o primeiro princípio de aprendizagem de adultos, que é o princípio da disposição, fazendo com que as pessoas fiquem com vontade de aprender e de entender esse conceito que é novo. Esse é um grande desafio, né? Diante de tantas tarefas, a escassez de tempo, né, de uma pessoa na vida adulta que precisa se manter em aprendizado constantemente, uma exigência de mercado de trabalho, muitas vezes uma satisfação pessoal, né? E cansado ainda ter que aprender, enfim, o educador ou treinador tem um grande desafio, não é? O desafio é enorme. Eu diria que nós somos cobrados por fazer mais, com menos, melhor e mais rápido todos os dias. E isso acontece tanto com os educadores, os profissionais que ensinam alguém, e acontece também com as pessoas que aprendem. Muitas vezes, o profissional do ambiente corporativo, quando vai para a sala de aula, ele tem milhões de coisas para fazer. O pensamento dele está em outro lugar. Se ele não encontrar em sala de aula relevância no conteúdo e uma experiência de aprendizagem que seja engajadora, ele vai fazer algo que seja mais interessante. Ele vai checar os e-mails, ele vai para o WhatsApp. Tem muita coisa ali para dividir a atenção mesmo hoje em dia, né? Tem realmente muita coisa. Os estímulos são cada vez mais frequentes e em maior número. Então nós, educadores, também temos esse desafio. Fazer com que a atenção dessa pessoa que aprende esteja conosco, focada naquele conteúdo que ele precisa aprender e, sobretudo, transferir para a sua realidade. Porque, afinal de contas, nós treinamos pessoas para que elas executem o seu trabalho. Não faria sentido oferecer uma solução de aprendizagem que faça com que eu entenda nesse momento, mas com que eu não consiga transferir esse aprendizado para a prática. Portanto, toda solução de aprendizagem precisa ajudar a vida daquele que aprende a ficar mais fácil. Falando dos pequenos, como é que poderíamos ter aqui no Brasil uma educação de base de qualidade? Bem, eu acredito que são muitos os fatores que interferem na qualidade da educação. Entretanto, se nós pensarmos naqueles que estão ao alcance dos educadores, a utilização de uma metodologia como essa é uma das coisas que pode ser feita. Enquanto educador, eu posso fazer com que as minhas aulas sejam engajadoras, incluindo metodologias que envolvam os alunos no processo de aprendizagem. Nós sabemos que hoje os pequenos nascem digitais, então fazer com que a atenção deles em sala de aula fique com os professores é desafiador. Quanto mais o professor for capaz de trazer elementos de jogos, por exemplo, para a sala de aula e outras metodologias que colocam um aluno como protagonista do seu aprendizado, maior o sucesso na qualidade da aprendizagem. Você escreveu sobre gamification também, né? Como é que foi? Sim, gamification foi o meu primeiro livro e eu falo sobre o uso de elementos de games no contexto de educação. Existe muito que nós podemos aprender com os jogos. Basta pensar que quando você começa a assistir um jogo ou jogar alguma coisa, você não percebe o tempo passar. Não é justamente isso que nós queremos que nossos alunos façam? Que eles estejam em sala de aula e não se lembrem do que está acontecendo lá fora? À medida em que você traz elementos de games para dentro da sala de aula, de maneira específica e focada no objetivo a ser alcançado, você consegue ter esse resultado de aprendizagem com os alunos também. E agora, quais são os planos com esse novo livro? Os planos com esse novo livro envolvem a ampliação do alcance dessa metodologia. Ele nasce com várias pessoas já tendo utilizado a metodologia e isso é muito bom. Eu apresentei o método num congresso de treinamento aqui no Brasil ano passado, que é o maior congresso que nós temos no Brasil na área de treinamento, e nós tínhamos cerca de 180 pessoas na sala. E dessas 180 pessoas, 2 meses depois, eu já tinha uma série de depoimentos de pessoas que estavam utilizando a metodologia e com sucesso. E não existe prazer maior do que você saber que você contribui com o trabalho de um profissional. Então, o primeiro plano é fazer com que o alcance dessa metodologia seja ampliado. E eu não gostaria de manter esse alcance apenas dentro do ambiente organizacional, porque eu realmente acredito que a vida de todo educador pode ficar mais fácil com esse processo. E tem um detalhe bastante importante também. Nas organizações, muitas vezes, a pessoa
pessoa que desenvolve a solução de aprendizagem é o especialista. E o especialista, em geral, ele é muito bom naquilo que ele faz. Ele pode ser muito bom em economia, ele pode ser muito bom em tecnologia, em contabilidade, mas muitas vezes ele não sabe ensinar. E este é um método prático para ajudar as pessoas a montarem uma intervenção de aprendizagem sem ter tanto trabalho quanto elas teriam e fazendo com que efetivamente os seus aprendizes consigam captar o que é necessário e transferir para a realidade. Para quem aprende também é importante a leitura até para identificar a qualidade do ensino que está recebendo? Eu acho que aprender a aprender é uma premissa básica para todos nós hoje. E o livro ele traz, de certa maneira, um resumo do que são os processos psicológicos de aprendizagem e como é que isso funciona. E a partir do momento que nós temos consciência do funcionamento dos nossos processos de aprendizagem, nós também podemos aprender melhor. Então ele serve também para que eu possa entender como funciona meu processo de aprendizagem e serve para avaliar soluções de aprendizagem contratadas, para que eu tenha condições de entender se as soluções que eu estou contratando têm o mínimo necessário para que os aprendizes sejam capazes de absorver o que precisam. Flora, parabéns e vou te pedir um grande favor. Um autógrafo no meu exemplar. Com muita honra. A honra é minha. Muito obrigada. E eu que agradeço, Flora. Eu que agradeço, Lu. Foi um prazer ter você comigo. Esse dia é muito especial e agora mais especial ainda. Obrigada. Sucesso. Luciane Miranda para a Educascope TV.